Amém. Saúdo a todos nessa noite especial, com a graça e com a paz de Jesus, e digo que todos vocês são muito bem-vindos para o nosso culto de celebração ao nome santo de Deus, Deus que tem feito tantas maravilhas em nosso meio, que nos tem abençoado. E a você que já está conosco, eu quero te convidar a curtir essa mensagem, a curtir esse culto aí no canal do YouTube, e também divulgá-lo para todos os seus contatos, para que a gente possa ter um alcance cada vez maior e que muitas vidas sejam impactadas por esse Deus fiel, por esse Deus que nos ama e que tem cuidado de nós de uma forma tão especial, tão carinhosa. O nosso chat está aí aberto, e eu quero também convidar você a repartir conosco o seu motivo de alegria. Coloque aí o seu motivo para a gente orar juntos em agradecimento a Deus, a sua preocupação, a sua tristeza, aquilo que o seu coração tem sentido. Compartilha conosco em forma de pedido de oração também no chat, que nós oraremos ainda nesse culto, durante a semana, e também nos grupos da igreja que nós repassamos esses motivos, e tantos irmãos têm intercedido, têm orado, têm agradecido, e têm sido tempos tão especiais na nossa vida. Então, obrigado pela tua presença conosco. Fique até o final, acompanhe tudo que vai ocorrer nesse culto, adore conosco, ore conosco e ouça da palavra de Deus preparada com tanto carinho para a tua vida. Vamos fazer a leitura bíblica desse culto, um texto paralelo.
da mensagem que ouviremos em Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao verso 10. 2 versículos em Apocalipse. Você que está em casa pode fazer a leitura com a sua Bíblia que você tem em mãos, ou nos acompanhar conforme está postado para você essa leitura. Eu conduzirei daqui e você é convidado a acompanhar e fazer a leitura juntamente comigo. Apocalipse 7, do verso 9 ao verso 10, e a palavra de Deus diz assim: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Você pode repetir comigo aí na sua casa, diante desse texto, essa parte final? A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Que essa salvação atinja toda a sua família, o seu lar, que você, juntamente com seus entes queridos, possam fazer parte dessa grande multidão que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós vamos orar agora, e nós, graciosamente, a irmã Rita de Cássia, ela gravou uma oração que eu quero compartilhar com você em casa, a equipe de transmissão que está conosco. Eu quero convidar a que você feche teus olhos, que você curve a sua cabeça e em oração acompanhe a oração gravada da irmã Rita de Cássia, concordando com aquilo que ela vai colocar diante do Senhor em adoração. Pode soltar a oração da irmã Rita de Cássia. Feche teus olhos e vamos orar juntos, acompanhando a oração dessa irmã. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ó Senhor, com esta declaração, nós clamamos a Ti o socorro do Senhor por nossas vidas. Colocamos-nos, ó Pai, diante do Teu altar, confessando, Deus, a nossa fragilidade, a nossa dependência de Ti, e declarando que o amor do Senhor é o único que pode nos socorrer em dias de dificuldades. Ó Deus, no nome de Jesus, colocamos diante de Ti a vida da primeira Igreja Batista de Americana, de cada um dos seus membros, de cada pessoa que integra esta grande família. Em especial, colocamos diante de Ti a vida do pastor Rubem, do pastor Pedrosa, do pastor Milton e suas amadas famílias. Senhor, clamamos de Ti, que o Senhor possa dar direção, discernimento e sabedoria aos teus servos, de maneira que cada decisão tomada nesta comunidade seja para engrandecer sempre o teu nome maravilhoso e fiel. No nome de Jesus, oramos por cada família que tem passado por dificuldades, cada família que tem vivido dor, que tem vivido enfermidade, que tem sofrido dias de angústia e tristeza por causa do luto, por terem perdido seus entes queridos. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer o bálsamo do Teu Espírito, renovando o ânimo, trazendo alegria, trazendo esperança. Senhor, e que muito em breve, ó Deus, seja possível que todos, enquanto comunidade do Senhor, enquanto povo santo, possamos nos reunir novamente para celebrar com alegria a vitória do Senhor. No nome de Jesus, confessamos, Deus, que dependemos inteiramente de Ti e sabemos que o Senhor é o nosso socorro em tempo de angústia. E por isso, Te adoramos e Te exaltamos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Concordamos com ela em tudo que foi orado, e nós precisamos orar mais, porque por mais que tenhamos orado, nós nunca oraremos o suficiente. E toda quarta-feira nós temos às 19h30 a nossa sala de oração aqui da Piba. Um momento muito especial, muito ímpar na nossa vida como igreja, como pessoas.
E se você ainda não entrou nessa sala para orar juntamente conosco, quero te convidar, faça isso. Você, acompanhando uma das vezes, você estará conosco em todas as demais, porque tem sido bênção, muitos motivos de oração, muitas intercessões e uma reflexão no Salmo. Nós estamos orando com os Salmos, quarta após quarta, e você é nosso convidado. Você pode acompanhar pelo canal do YouTube, e se você tiver cadastrado em uma das nossas listas de transmissão da igreja, o link também segue sempre lá para entrar na sala do Zoom, e você também ter uma interação maior, caso seja do seu interesse. É o nosso convite especial, mas mais especial ainda, próximo domingo, o domingo mais marcante na história da igreja, nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. E teremos um culto às 6 horas da manhã. O nosso culto da manhã não será às 9, será às 6 horas, com a equipe de transmissão aqui, levando ao vivo esse culto para você em seu lar. E o meu convite é que você coloque no despertador, no lembrete, coloque na sua agenda, para que você acorde um pouquinho antes das 6. Se prepare e conecte-se conosco e assista ao nosso culto da alvorada, o culto da redenção. Uma mensagem muito especial trazida ao seu coração. Ore por isso durante a semana, se prepare para esse tempo. Nós também celebraremos a ceia do Senhor nesse culto. Então você em casa, prepare os seus elementos, o pedacinho de pão, o copinho com suco de uva, para nesse tempo a gente orar junto e também cearmos como igreja. Nós estamos distantes fisicamente, mas unidos no mesmo propósito, no mesmo coração, no mesmo espírito. Então esteja conosco, e se você quer receber os devocionais da igreja, se você quer estar antenado com as programações, com tudo que acontece aqui na nossa igreja, vai aparecer para você aí na tela o número do WhatsApp aqui da PIBA. Basta você mandar uma mensagem para a gente, um oi, um bom dia, boa tarde, boa noite, e você será inserido na lista de transmissão da igreja, recebendo nossos devocionais e também os avisos que acontecem aqui das atividades da igreja. E lembre-se de uma coisa: se alguma dificuldade se abate sobre a sua vida, seja ela física, espiritual, emocional, se você enfrenta qualquer dificuldade, eu quero que você lembre que você não está só. A nossa igreja, ela se preocupa com a sua vida, a nossa igreja quer caminhar com você. E para isso, disponibilizamos tanto o telefone fixo da igreja, como o celular, o WhatsApp da igreja, em que você pode fazer o contato, pedir, se for o caso, um tempo presencial aqui na igreja para conversar, e também você receberá durante a semana ligações de alguns irmãos da igreja da liderança orando pela tua vida. Isso vai acontecer durante as semanas que prosseguem, porque nós queremos caminhar juntos e temos o apoio emergencial. Se a sua necessidade também é de ordem alimentar ou qualquer outra dificuldade na saúde que você tenha e que você precise de ajuda, não fique calado, faça contato conosco, diga qual é a sua necessidade, para a gente como igreja poder te ajudar. E nós estamos em campanha de missões. A nossa igreja começou a campanha de missões mundiais, e a PIBA, como igreja missionária que é, ela está toda de cabeça nessa campanha. E eu quero convidar aqui a Suzy para nos apresentar alguns dados. Parece que a pandemia parou o mundo. Pode até ter parado, mas ela não parou a igreja. A igreja de Nosso Senhor na terra, a nossa Convenção Batista Junta de Missões, tem se empenhado para fazer o evangelho chegar até as pessoas. Almas têm se convertido em meio à pandemia, igrejas sendo plantadas em meio à pandemia, pessoas sendo batizadas. Ninguém melhor do que a Suzy para nos trazer essas informações, para você glorificar a Deus conosco. Agora eu ri alto, ninguém melhor que a Suzy. Ai, pastor, eu dou risada fácil, e falo muito também. Bom, irmãos, boa noite. Hoje pela manhã, nós passamos alguns números da Junta de Missões Mundiais, que foi alcançado, durante esse período de pandemia no ano de 2020.
E com certeza 2021 não vai ser diferente. Mas prestem atenção nesses números aqui que eu vou passar aqui para vocês. Olha aqui, durante a pandemia, 2020, logo quando entrou lá em 2020, né, tudo aquelas mudanças, a junta ficou com muito medo também de ter que trazer missionários de volta para o Brasil ou não conseguir sustentá-los, mas enfim. Durante a pandemia em 2020, a junta esteve em 80 países, enfim, tinha missionários em 80 países no mundo. 1.803 missionários espalhados nesses 80 países, né? Em todos os continentes aí. 2.156 batismos, isso tudo durante a pandemia aconteceu. Também foram 373 mil pessoas beneficiadas pelo projeto, né? Porque a junta tem vários projetos nos campos missionários, projeto com crianças, e assim vai, né? Os irmãos que acompanham aí com missões sabem os projetos que a junta tem. Então foram mais de 200 mil pessoas atendidas por esses projetos. 174 igrejas plantadas também em todos esses países aí onde a junta esteve presente, está presente. 9.663 líderes capacitados, porque muitas vezes não dá para ter um missionário. Muitas vezes não dá para ter um missionário. A voz ficou mais bonita agora. Muitas vezes não dá para ter um missionário que a junta envia. Então tem que preparar esses líderes, que são os missionários autóctones, né? Então foram 9.663 missionários, né? Líderes capacitados. Também a junta teve os pequenos grupos, né? Então foram 3.126 pequenos grupos formados no ano de 2020. E olha isso daqui, 43.385 decisões no ano de 2020. A gente tem que glorificar e agradecer a Deus, né? Porque em meio à pandemia, que você pensa, nós não vamos conseguir, mas Deus, Ele mostra que Ele é Deus em todo momento, em todo tempo. Aqui em nossa igreja mesmo, durante o período de pandemia, tivemos que mudar toda a nossa estrutura, vamos colocar assim, né? O nosso calendário, tudo que nós pensávamos, queríamos fazer, a gente fez e fez muito mais, né? Trabalhamos muito, mas com a graça de Deus. E isso só é possível porque os irmãos estão engajados em missões, estão orando, estão contribuindo, estão sustentando toda essa obra missionária. E os irmãos que queiram participar, estejam ofertando para missões, sempre coloca o 01 no final, tá bom? Lembrando que missões mundiais, o valor é em dólar. O dólar hoje está saindo em R$ 5,76. Então, por isso que temos que trabalhar mesmo. Na sexta-feira estivemos aqui, né, o pessoal de missões, nós estivemos vendendo salgados e os pães de queijo do missionário Curumim. Então, nós realizamos missões 2 vezes, né? Ajudamos o projeto dele, que é lá na Índia, com crianças também, meninas, e também aqui em nossa igreja. E o nosso lucro foi de R$ 702. Então, e essa semana também a igreja já enviou R$ 5.000 para a Junta de Missões Mundiais. Então, essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que tem orado, que tem contribuído, e louvamos a Deus por estes números. E em nome de Jesus, quando for 2022, vamos falar de 2021, e com certeza os números vão ser maiores, porque quanto maior decisão, mais a volta de Cristo está próxima, né? Às vezes a gente fala, eu quero tanto que Jesus volte, então evangelize, né? Então é isso, que possamos estar sempre engajados aí na obra do Senhor. O nosso tema da nossa campanha fala, viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar, né? Onde você está,
Quem que é esse poder? É o Espírito Santo que habita em nós. Todos nós temos Cristo Jesus, temos este poder. E nós podemos falar do amor de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem, através do nosso viver, através da nossa vida, né? Espalhar aí o amor de Deus com ações, com boas ações, sendo pessoas generosas, pessoas amáveis, que dê uma palavra de conforto, principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo. A divisa se encontra em 2 Timóteo 1:7, que diz o quê? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Possamos ter sempre este poder, este amor, este equilíbrio, que somente o Espírito Santo de Deus que nos dá, que quando nós temos Ele, nós conseguimos ter tudo isso em nossa vida e em nosso viver. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta igreja, pelos pastores dessa igreja, por cada irmão, por todos nós que somos envolvidos na obra missionária. Que Deus possa estar nos abençoando e nos capacitando a cada dia. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso. É um Deus que faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando que nós iríamos imaginar esses números falados aqui no ano de 2020, um ano tão difícil como está sendo 2021. Só que 2020 foi um ano tão diferente, né? Tantas mudanças, e nós não esperávamos tantas maravilhas. E eu só tenho a te agradecer pelas vitórias alcançadas, como um povo batista, né? Que tem feito esse trabalho maravilhoso. E nós, batistas brasileiros, agradecemos por tudo que temos feito também, através da sua bondosa mão para conosco. Obrigada por esta igreja, pelos pastores dessa igreja. Agradeço por cada irmão que contribui, que ora, que está conosco, que compra, enfim, que ajuda. Quantos me ajudaram esses dias, vendendo também junto? Olha, maravilhoso, Pai, o Senhor é maravilhoso. E antes, logo no começo, Senhor, o Senhor sabe disso, o Senhor me conhece. Eu duvidava, assim, eu ficava, quarta-feira, ninguém quase comprou. Agora eu já nem me preocupo mais, porque eu sei que é o Senhor. Eu sei, eu já sabia, né? Mas somos falhos. Mas eu não me preocupo, porque eu sei, o Senhor faz e opera milagres de um dia para o outro. Muito obrigada pelas vitórias alcançadas. Obrigada, Paizinho, porque eu não tenho nem palavras para te agradecer. O Senhor é maravilhoso. Beijos, te amo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos. Amém. Obrigado, Suzy. E agora nós vamos orar cantando. Nosso ministério de celebração já vai se colocar aqui. E eu quero convidar você, aonde você estiver agora nos assistindo, a orar a Deus por meio dessa canção que será entoada. Porque na oração a gente encontra paz. Porque falar com Deus faz bem à alma. Orar a Deus nos satisfaz. Convido você a cantar orando, ou a orar cantando esse lindo louvor. E ao final dele, a nossa irmã Moab, esposa do pastor Rubem Nazaré, ela virá aqui à frente e nos conduzirá nesse tempo de intercessão diante de Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus
estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, o seu perdão encontro paz. Falar com Deus. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Para terminar mais uma vez, Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor esteja com todos. Oremos. Pai de amor, diante da Tua glória, diante da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua santidade, nós nos prostramos, Senhor Deus, para Te agradecer, porque Tu nos concedes, Senhor Deus, esse privilégio, através de Jesus Cristo, Teu Filho amado, de estarmos em Tua presença, Senhor, de nos colocarmos, Senhor Deus, diante de Ti, de colocarmos diante da Tua glória, Senhor Deus, os nossos agradecimentos, de colocar diante da Tua glória as nossas petições. Pai, Tu conheces, Senhor Deus, os nossos corações, as nossas necessidades, Pai eterno. Tu conheces o tempo, Senhor Deus, que estamos vivendo. Tu já sabias que passaríamos por tudo isso. E nós sabemos, Senhor Deus, que Tu estás, Senhor Deus, conosco, nos guardando, nos protegendo. E estás, Senhor Deus, também juntamente, Senhor Deus, com tantos, Senhor Deus, com tantos que estão chorando, Senhor Deus, os seus queridos. Pai de amor, nós Te pedimos, Senhor Deus, que tenha misericórdia, como Tu já tens tido. Tu és o Deus da misericórdia. A misericórdia vem de Ti, Senhor. Que Tu possas, Senhor Deus, amenizar essa dor, que só Tu podes fazer isso, Senhor. Pai de amor, tantos, Senhor Deus, que estão perdendo quase famílias inteiras, Pai, por causa dessa enfermidade, Pai. Te rogamos, Senhor Deus, que Tu estejas amenizando a tamanha dor, Pai, que nós não podemos nem calcular, Pai. Perder um ente querido, Pai eterno, ainda perder mais de um na família. Ó Pai, tenha misericórdia dessas vidas, desses irmãos, Senhor Deus, dessas pessoas que estão assim, Senhor Deus, nesse tempo, Senhor Deus, enfrentando
com tanta dificuldade, Senhor Deus, essa situação. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, por tantas pessoas, tantos pais de família que estão desempregados, que perderam seu emprego, perderam, Senhor Deus, o seu rendimento, perderam, Senhor Deus, a forma de trazer o alimento para dentro de casa, Senhor Deus. Pai, te pedimos, Senhor Deus, que Tu abras as portas, Senhor Deus, de emprego para esses pais de família, mães, Pai eterno, que dependem do salário para sustentar seus familiares. Te pedimos, Senhor Deus, que Tu entre com misericórdia. Pai de amor, nós também Te agradecemos, Senhor Deus, por os que estão, Senhor Deus, sendo recuperados, estão sendo cuidados, estão sendo curados, estão saindo da UTI, e confiamos, Senhor Deus, que Tu vais completar a obra, Senhor Deus, nessas vidas. E aqueles que ainda estão, Senhor Deus, prostrados no leito de UTI, ou mesmo no hospital, Pai eterno, completa, Senhor Deus, a cura na vida, Senhor Deus, dos Teus servos, dos Teus filhos, Pai eterno. Pai de amor, te pedimos, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, através das nossas atitudes, através das nossas vidas, Senhor Deus, através da vida que levamos, Senhor Deus, poder, Senhor Deus, fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, ser o sal e a luz, aquele que influencia, aquele que faz a diferença, aquele que ilumina, aquele que mostra o caminho, Pai. Pai de amor, nós Te agradecemos, Senhor Deus, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Nós temos irmãos, Senhor Deus, com Covid, temos irmãos internados, e nós Te pedimos por cada um deles, Pai, e também pelos outros também que nós já pedimos. Te pedimos que a Tua misericórdia, a Tua bondade esteja com eles, Pai. Pai, Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida, pela bondade, pelas famílias. Te agradecemos pela Tua igreja. Te agradecemos, Senhor Deus, pela liderança da Tua igreja, Senhor Deus, e pelos irmãos, Senhor Deus, que estamos juntos, Pai, através dos nossos corações, através de Jesus Cristo, Pai eterno. Estamos distantes fisiologicamente, Pai, mas espiritualmente, Pai, nós já estamos unidos, Senhor Deus, desde a criação do mundo, desde Jesus Cristo que morreu, o Espírito Santo que está, Senhor Deus, conosco, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, e Te pedimos que continue conosco nesse culto, que nós possamos, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, sair, Senhor Deus, cheios, Senhor Deus, da Tua graça, da Tua bondade, o louvor e a glória ao Teu nome, Senhor Deus. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E chegamos no último domingo do mês de março. E até aqui as contas da igreja serão projetadas para você e também colocadas aí no chat da nossa igreja, do canal do YouTube. E até aqui Deus tem sustentado, tem guardado a igreja dele aqui na terra. Porém, finalzinho de mês você ainda tem tempo, e se você não ofertou, não devolveu a Deus o seu dízimo desse mês, que você possa fazê-lo. Você tem o tempo para isso, durante o tempo de adoração, durante o restante desse culto também, até esses últimos dias do mês. Você pode fazer depósito, transferência em conta, ou usar o Pix, conforme está postado para você, que facilita muito. E se você tem alguma dificuldade, seja com depósito ou com transferência por Pix, basta nos avisar que temos um irmão que vai até você para te ajudar nisso, para recolher o seu dízimo, a sua oferta, como propôs no seu coração. Então, enquanto louvamos a Deus, você pode fazer isso. E deixo com você um versículo muito importante que Paulo disse aos Coríntios, em 2 aos Coríntios 9:7, quando ele disse: cada um dê ou contribua conforme propôs em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Se isso traz alegria e paz ao teu coração, em devolver ao Senhor em gratidão um pouco do quanto Ele te tem dado,
que você possa dessa forma contribuir ao reino do Senhor. E vamos adorá-lo com toda a alegria do nosso coração. Amém. Nada nos separará do amor de Deus tão profundo. Convido você aí com a sua família nesse momento a celebrar conosco esse momento de adoração com muita alegria, celebrando a nosso Deus. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça derramando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso e poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, se alcançando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso e poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso e poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações. Amém. Só Ele pode devolver a vida aos nossos corações. Próxima canção. Nós temos um Deus que nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar, independente daquilo que passamos, independente daquilo que sofremos, das nossas angústias, das nossas ansiedades. Deus sempre tem cuidado de nós, da nossa família, dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. No início eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
todavia me alegrarei. No início só as mulheres eu tenho. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Que bênção. Essa ministração ao nosso coração, creio que você que está nos acompanhando em casa tem sido também abençoado, abençoada. Nós saudamos a cada um de vocês na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. E que privilégio estarmos juntos nesse domingo, o último domingo do mês de março, participando deste momento de celebração. No início do culto nós tivemos a oração da Cássia, e aparece ela e a irmã dela, a Andra, por quem nós temos orado. Tem feito parte da nossa agenda de oração, orar pela Andra, e por todo o pessoal lá de Montes Claros, né? Tem uma galera lá de Montes Claros que nos acompanham nos cultos que são transmitidos, e nós louvamos a Deus. E outros queridos que também estão conosco, que tanto nos abençoam com a participação no chat, interagindo e também se manifestando no nosso culto aí, com gratidão a Deus, enfim, coisas maravilhosas. Queridos, nós vamos juntos ler a palavra de Deus para... quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra de Deus para o Evangelho de João, o quarto Evangelho, capítulo 12 desse texto. Nós vamos ler até o verso 8, e destacando que João, ele reserva quase metade do seu livro, do Evangelho que ele escreveu, falando da última semana de Jesus, né? Esse é o destaque que João faz. Então, dos 21 capítulos, né, ele reserva 9 capítulos para falar sobre a última semana de Jesus. E aí nós vamos ler aqui esse capítulo 12, que nos conta, né, o início dessa caminhada da última semana de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar.
Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: por que esse bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu: deixai-a em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Se você puder tirar um pouquinho do meu retorno, eu te agradeço, para que a gente possa... Mas eu quero convidar você a orarmos juntos nessa oportunidade. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos tem dado, mais uma vez, nos reunirmos em torno dela. E queremos nessa hora suplicar que o Senhor, com muita liberdade, através do Teu Santo Espírito, possa ministrar em nossos corações, nos corações daqueles que nos acompanham. Porque nós sabemos que essa palavra produz vida, porque nós sabemos que esta palavra nos é dada com o propósito de que todos nós e todos aqueles que a ouvirem encontrem a salvação, a alegria da vida eterna, o testemunho de uma vida transformada. Abençoa, Senhor, para que esse seja um tempo muito especial do agir do Teu Espírito, como já tem acontecido até esse momento, em todas as ministrações e toda a ministração que nós já recebemos. Fala e continue a falar aos nossos corações. Oramos com gratidão em o nome de Jesus. Amém. Amém. João tem uma preocupação de nos levar a entender que a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo é o foco a ser trabalhado, destacado nesses próximos capítulos, até o capítulo 21. Jesus está caminhando para a cruz e a cada passo que Jesus está dando, a cada instante que Ele está vivendo nesses últimos dias da sua vida, Ele está aproveitando para se despedir, para reforçar, para trazer luz e para também trazer motivação ao coração dos seus discípulos. Ele tem uma palavra muito pessoal, e é João quem destaca esse aspecto do ministério de Jesus Cristo, porque Jesus, no Evangelho de João, nos é revelado e é mostrado para cada um de nós a preocupação que ele tinha quanto ao aspecto de estar junto, de ter comunhão, de aproveitar cada oportunidade, mas de ter tempo para a convivência, para o relacionamento. É João que nos conta a respeito de Nicodemos, que vai ao encontro de Jesus. João também nos conta a respeito da mulher samaritana, que Jesus tem a oportunidade de conversar com ela ali no poço, onde ela fora buscar água, e ele está sozinho ali, porque os seus discípulos tinham ido comprar alimento, e ele tem esse tempo ali com aquela mulher, como tem esse tempo com Nicodemos, como tem tempo para estar com as pessoas. E é muito especial entendermos que Jesus Cristo faz revelações extraordinárias em momentos muito íntimos do encontro que ele tinha com as pessoas e daquela oportunidade que ele tinha de estar com as pessoas. E esse texto nos conta que Jesus está mais uma vez lá na casa, ou se encontra novamente com Lázaro, com Marta, com Maria. Eles estão novamente juntos. É isso que o texto nos conta. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. É muito importante perceber, queridos,
essa ênfase que João dá quanto à preocupação que Jesus tinha de estar junto com as pessoas, de ter tempo com as pessoas. E é o Evangelho, e no Evangelho de João, que nós vamos encontrar Jesus dizendo lá em João 15:15: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. O Velho Testamento nos conta que ser chamado por amigo foi um destaque, foi um privilégio, foi uma deferência feita a Abraão e a Moisés. Eram eles aqueles que tiveram esse privilégio, né? Então, Abraão e Moisés foram esses que foram chamados amigos de Deus. Mas agora Jesus diz que eu e você podemos, nesta intimidade com o Senhor, sermos também identificados, chamados como amigos. E nessa casa está acontecendo um jantar, um jantar de ação de graças, porque Lázaro estava o testemunho de ter sido ressuscitado, e ele estava presente. E as pessoas ali da redondeza, todos também estavam ali, ou participando daquele momento, ou se alegrando com aquele testemunho, né? O capítulo 11, o verso 45, 46 nos diz: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Aquele momento de celebração, de gratidão, aquele momento de testemunho da ressurreição de Lázaro, tem pessoas se alegrando, tem pessoas festejando, mas tem também uma turma que resolve contar isso para os líderes religiosos, para que então alguma providência fosse tomada, como a orquestração para que Jesus fosse preso, condenado, crucificado. E era essa a motivação do coração desses líderes religiosos. Mas o verso 1 e o 2 nos contam então que 6 dias antes da Páscoa, vamos localizar aqui talvez no sábado anterior, porque no domingo Jesus entra em Jerusalém, e Betânia ficava a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Então os evangelhos vão nos situar nesse contexto. Era o sábado anterior à Páscoa, anterior à celebração da Páscoa. Interessante que João nos conta que o plano de Deus em revelar o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, está colocado nos últimos, nos acontecimentos relacionados à Páscoa, não é? Porque Jesus morreria e ressuscitaria na semana da Páscoa. Então o cuidado de que esse fosse o momento, esse fosse realmente localizado na história como o tempo em que Jesus entregaria a sua vida para o resgate de todos nós. A celebração da Páscoa pelo judeu, pelo povo judeu, e o ensino que nos é dado através da celebração da Páscoa tem esse caráter pedagógico de manter viva na memória do povo a história da redenção. Porque na verdade a Páscoa hebraica era o momento em que o povo foi tirado do Egito, não é? Era o momento em que o povo foi resgatado do Egito, da escravidão do Egito, foi tirado do medo da escravidão e foi colocado na liberdade. Foram resgatados e eles caminhavam pelo deserto, e nesta caminhada pelos desertos eles estavam rumo à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Quando Jesus celebra a última Páscoa, participa deste momento, ele imediatamente institui a ceia memorial, que é a promessa da nova aliança no sangue que ele derramou por mim e por você. Sangue derramado na cruz do Calvário. Então aquele é o momento em que nós podemos participar celebrando este memorial de um pacto, de uma aliança feita, de resgate de todos nós que confessamos a Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. Esse é o jantar que está acontecendo lá em Betânia. Mas
o texto de Marcos, o capítulo 14, verso 3, nos conta que esse jantar não foi na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Talvez porque tivesse muita gente para participar desse jantar. Então, esse jantar acontece na casa de Simão o leproso, que também estava ali para agradecer, porque ele também tinha sido curado, e era um momento de celebração. Então juntou Simão, Lázaro, Marta, Maria, e uma turma, e os discípulos, para participarem desta festa, desse jantar, desse banquete. Então Simão, ele abre as portas da sua casa, ele convida Jesus, ele convida aquelas pessoas que estavam todas reunidas para celebrar ali aquele momento e agradecer a Deus e estarem juntos ali para dizer que realmente Jesus é a ressurreição e a vida, e eles estavam testemunhando isso, não é? O texto sagrado diz que Marta servia. Nós vamos encontrar Marta com essa disposição de servir, né? E ela servia, e a preocupação dela era fazer o melhor que ela podia, porque essa era a maneira que ela tinha de dizer e de falar sobre a gratidão que ela tinha no coração dela por Jesus, não é? Então Marta expressa a sua gratidão a Jesus, ela expressa a sua gratidão a Deus, a sua apreciação ao amor de Deus, fazendo algo, providenciando alimento, cuidando, zelando para que as coisas acontecessem assim, tudo muito bem organizado. Eu e você precisamos de Martas, porque nós precisamos de pessoas que realmente nos ajudem naquele trabalho, naquela organização, de todos os detalhes, de todas as coisas. Nós temos realmente necessidade de Martas que estão sempre cuidando de alguma coisa. Aqui na igreja nós temos Martas que estão sempre preocupadas com detalhes, com coisas, organizando, tratando de alguma coisa que está fora do lugar, que precisa ser colocado, mas providenciando alguma coisa, zelando para que a gente possa estar sempre numa condição de podermos participar e oferecer o melhor nesse contexto. Só que a diferença aqui de outras vezes é que num outro momento também Marta está servindo, mas Marta fica meia chateada com Maria, sua irmã, porque ela levantou cedo, começou a cuidar das coisas, resolveu tudo, preparando o almoço. Jesus viria para a casa dela. E aí, num determinado momento, ela vai reclamar com Jesus. Ela diz: Jesus, puxa vida, eu estou aqui trabalhando desde manhã, e Maria está aí aos seus pés, né? E Jesus responde a Marta: Marta, você tem uma preocupação, você está ansiosa com muitas coisas, mas Maria escolheu uma boa parte de estar aqui, porque as coisas sempre estarão sendo, ou precisarão estar sendo feitas, realizadas. A dona de casa sabe que não há como limpar a casa e essa casa ficar limpa, né? Tem sempre que limpar alguma coisa, né? A louça da pia, você organiza toda a louça da pia ali, de repente tem louça na pia, não é? E é curioso que às vezes eu estou sozinho em casa e acontece isso, né? Quem é que colocou essa louça aqui? Foi eu mesmo, né? Mas assim, Jesus diz: olha, é uma oportunidade de ela estar junto, de estarmos juntos, então fica mais calma, participa aqui com a gente. Mas nesse momento Marta não está reclamando. Creio que Marta aprendeu a lição que eu e você precisamos aprender, porque muitas vezes a gente faz alguma coisa, mas a gente faz reclamando, né? Ou a gente faz sempre questionando porque o outro não está fazendo. Marta estava fazendo, e não havia no coração dela nenhuma preocupação em relação a estar só, sem o apoio que ela imaginava que deveria ter, né? Então ela cresceu nisso, porque quando eu e você podemos fazer algo por alguém, ajudar, é muito importante que a gente faça isso como se realmente estivéssemos fazendo para Deus, porque se você faz algo para as pessoas,
você corre o risco da ingratidão. Você corre o risco de alguém não reconhecer esse esforço. E aí você se frustra. E aí você diz assim, não vou fazer mais nada também. Já fiz muito, né? Só eu faço, né? Então, há um texto na palavra de Deus muito precioso, lá em Hebreus, o capítulo 6, o verso 10, que eu queria ler com vocês. Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Olha que Jesus, o texto sagrado nos revela aqui. Quer dizer, tudo que você faz está sendo visto por Deus. Todo esforço, toda dedicação, toda preocupação, está vendo, Deus está vendo. Então mesmo que alguém não reconheça, não valorize, continue fazendo, porque a Bíblia diz que Deus não é injusto, Ele está vendo. E é Ele quem não se esquece do nosso trabalho. Então continue fazendo. Deixe de lado a reclamação e faça. Está Lázaro também ali, com eles à mesa. O texto sagrado diz que para Lázaro, ele estava no lucro. Tudo era alegria, porque Lázaro estivera morto, foi ressuscitado, 4 dias sepultado. E o que mais Lázaro queria é estar perto de Jesus. Lázaro olha para Jesus e o seu coração se enche de gratidão, porque não só ele tinha sido curado, não só ele tinha sido abençoado, mas ele agora tinha a certeza da vida eterna, porque ele entendeu Jesus, o plano de Deus através de Cristo Jesus para libertá-lo, não é? Definitivamente da morte. E é interessante que Lázaro é um testemunho vivo do poder de Deus, mas já tinha gente querendo matar ele, planejando a morte dele. O cara acabou de ressuscitar, me dá um tempo, deixa eu viver pelo menos um pouco, mas já tinha gente querendo matá-lo. Mas Lázaro está aproveitando aquele momento, né? e testemunhando a sua alegria de estar aos pés de Jesus. Lázaro quer comunhão, Lázaro quer se alimentar desse relacionamento vivo com Jesus. Essa é a sua expressão de gratidão. O verso 3 nos fala de Maria. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A Bíblia vai nos contar que 3 vezes Maria, irmã de Lázaro, é mencionada na Bíblia. E nessas 3 vezes que os evangelhos nos falam de Maria, nos contam a respeito de Maria, ela está aos pés de Jesus. Ela está aos pés de Jesus. Todas as vezes ela está aos pés de Jesus. Ela entendia que não poderia ser outra postura dela em relação ao Filho de Deus, em relação a Jesus, o Cordeiro de Deus. E então ela estava aos pés de Jesus, ela sentava aos pés de Jesus para ouvir Jesus. E o texto sagrado nos conta que faltava poucos dias para a crucificação. Este acontecimento, como eu já disse, segundo alguns comentaristas, aconteceu no dia de sábado. Mas aquela unção de Maria teve um significado muito, muito especial para Jesus. Ele entendeu que ela o estava preparando para o seu sepultamento. Um símbolo deste verdadeiro amor, de devoção de Maria por Jesus. Maria entendeu o que significava amar ao Senhor de todo o coração. Marcos capítulo 14, verso 9 nos conta: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória.
E parece que Jesus Cristo quer que eu e você entendamos que o amor que eu e você dizemos ter por Deus, por Jesus, pela igreja, ele precisa se tornar prático, ele precisa se tornar objetivo, ele precisa ganhar concretude, porque falar que amamos a Deus, falar que amamos a igreja, falar que amamos a obra missionária, falar que amamos as pessoas, é um discurso, mas isso precisa ser traduzido, porque Maria nos ensina que amor adiado é amor perdido. Ela se antecipou, ela não esperou a crucificação de Jesus, ela não esperou que o corpo de Jesus fosse tirado da cruz e então fosse embalsamado e fosse cuidado como era prática na cultura judaica. Não, ela disse assim: amanhã pode ser tarde, eu vou demonstrar o meu amor hoje, eu vou demonstrar o meu amor agora, eu vou falar que realmente Jesus é a quem eu amo, e eu estou preocupada em que isso aconteça na hora certa. Eu não tenho certeza do amanhã, não sei se você tem, creio que não. Então, algumas decisões elas precisam ser tomadas hoje, elas precisam ser tomadas agora. E entendam que no coração dessa mulher, Maria, como no coração de todas as mulheres, há um planejamento estratégico, há algo que está sendo planejado, é algo que está sendo pensado, é algo que está sendo visto, é algo que está sendo tomando pulsão ali nas decisões. E o texto sagrado vai nos contar que era um perfume de grande valor, ou seja, 1 ano de trabalho de um assalariado. Então ela foi guardando esse dinheiro, ela foi se preparando para esse momento, porque ela entende, como eu e você precisamos entender, que o amor é uma ação, precisa ganhar forma, precisa ter esse caráter de ser prático, porque nós falamos muito sobre o amor, nós cantamos sobre o amor, mas o amor é algo que se faz, é algo que fazemos. O amor vence a lógica do mínimo esforço. Se você quer amar de verdade, a gente precisa vencer essa lógica do mínimo esforço. Já fiz muita coisa. Não, eu já ajudei muito, já ajudei muito. Não, rapaz, você não conhece minha vida, você precisa ver o que eu já fiz. O amor verdadeiro, o amor incondicional, o amor deve ser algo que extrapola aquilo que muitas vezes nos escraviza, o mínimo, que muitas vezes nós estamos aí dizendo que é o máximo, ou que é tudo. Verso 4, verso 6. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Esse aspecto nos é contado por João a respeito de que Judas era o tesoureiro do grupo, e todo recurso que entrava, porque o ministério de Jesus foi sustentado por mulheres, por pessoas que o abençoavam no seu ministério. Era um camarada que dizia assim: rapaz, 300 denários, um salário de 1 ano, é muita grana.
Por que a gente não distribui os pobres? Que desperdício é esse, não? O que faz diferença nas nossas reações, queridos, é a nossa visão clara de quem é Jesus e o que Ele tem feito por nós. Quando a gente entende quem é Jesus e o que Ele fez por nós, nós entendemos a dimensão do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, e o que nós podemos fazer é tudo, é além do que foi pedido, é além do que nos foi pedido. Quem é Jesus? Ele é o Messias. Quem sou eu? Um pecador, um miserável pecador. Judas, talvez motivado por uma ideia de custo-benefício, diz assim: puxa vida, Jesus disse que vai para Jerusalém, o risco dele morrer é muito grande, eu dei 3 anos da minha vida nesse projeto que vai naufragar, e eu vou sair no prejuízo. Eu preciso defender o meu, preciso tirar alguma coisa para mim, preciso me preparar, eu preciso de alguma coisa que me dê garantia. Interessante que esse discurso aí dos pobres, ele se repete ao longo da história. Está todo mundo preocupado com os pobres, está todo mundo querendo ajudar os pobres, mas é interessante que os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos estão cada vez mais ricos. Porque aqueles que são verdadeiramente incumbidos de ajudar os pobres se beneficiam daquilo que deveria ser colocado realmente na mesa dos pobres. Então esse discurso muito bonito, nós vivemos isso no Brasil hoje, ou desde domingo do ano passado. Mas é interessante que aqui na igreja, pelo menos, nós temos acompanhado uma situação muito difícil de pessoas que não têm o que comer e que batem as portas aqui da igreja para serem socorridas. Então os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Acontecendo pandemia, não acontecendo pandemia, tendo isso, não tendo aquilo, essa é a realidade que a gente constata ao longo da história. Quem se ocupa com seus projetos pessoais não tem tempo para estender a mão ao necessitado. Judas estava preocupado com o projeto pessoal dele. Seu coração estava tomado por uma ambição. E quem está tomado por uma ambição e quem está preocupado com seus desafios pessoais, não tem tempo para estender a mão. Não tem tempo. Quem está preocupado com as suas ambições pessoais não tem tempo de acompanhar ninguém, de orar ninguém, de interceder por ninguém, de socorrer ninguém, nem mesmo as pessoas da sua família. É curioso que muitas vezes nós aqui como igreja estamos socorrendo pessoas que têm família, mas que estão tão ocupadas e tão preocupadas com os seus problemas que fica de lado. Pai, mãe, seja quem for. Quem é que cuida? Alguém que não tem problema? Quem é que cuida? Alguém que não está passando por dificuldade? Não. Aqueles que estão vivendo lutas, que estão vivendo dificuldades, é que mais cuidam quando entendem que a dor do outro é também a sua dor, que a fome do outro também é a sua fome, que a necessidade do outro também é a sua necessidade. Um discurso muito bonito de alguém que tem um projeto que vai dele para ele mesmo. Tem gente que não enxerga um palmo adiante do seu umbigo, que nunca tem tempo, que nunca pode, que não estava preparado, que não sabia. Judas não fala nos evangelhos,
A única vez que ele abre a boca para falar, ele revela o que está no coração dele. Aliás, esse é um ensino bíblico, né? Lucas 6,45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Judas não fala, mas ele vê, ele testemunha, ele acompanha o ministério de Jesus, a obra que Jesus realizava, ele vê todos os milagres acontecendo, ele tem uma oportunidade. Jesus o coloca como tesoureiro. Imagina você. Você vai cuidar Jesus olha para mim e para você, não no que somos, mas no que nós podemos vir a ser. Ou seja, sempre uma iniciativa de amor de Jesus por nós. Judas ensina como não amar. Como é que a gente não ama? Justificando. Na verdade, a gente usa retórica, né? Para esconder as outras intenções do coração. Vamos cuidar dos pobres. É uma frase de efeito para justificar a decisão de não amar. Para justificar a decisão de não amar. Versos 7 e 8. Respondeu-lhe Jesus: deixai-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus repreende Judas e diz assim para Judas: deixe-a em paz, ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Jesus queria que Maria mantivesse viva no seu coração essa fé, essa esperança, essa alegria. Mesmo diante da realidade, daquele momento em que Cristo seria crucificado na cruz e o seu corpo seria tirado do madeiro, mas ela tinha viva na sua mente, no seu coração, e Jesus renova isso dizendo, como já tinha dito: eu sou a ressurreição e a vida, Maria. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê que eu não ficarei preso naquele madeiro, não ficarei preso naquela sepultura, eu ressuscitarei ao terceiro dia? E é interessante, queridos, que Jesus sabia o que estava no coração dos discípulos, porque os discípulos não criam assim. Maria cria. Maria estava convencida de que aquele momento era o momento dele. Ela demonstrou amor por Jesus, mas os discípulos ainda estavam inseguros quanto a esse projeto de ser morto, de ressuscitar. E os discípulos se abateriam profundamente diante da morte de Jesus, a ponto de se dispersarem. Embora Jesus também tivesse a preocupação de preparar o coração dos discípulos, afirmando: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O mundo é isso aí, injustiça. O mundo condena os inocentes, o mundo não reconhece o valor daqueles que precisam ser reconhecidos. O mundo vive isso, mas a paz que eu dou é uma paz em mim, ou seja, em Jesus, porque tem muita gente querendo ter paz nesse mundo. Eu tenho uma notícia para te dar: não vai dar certo. Porque Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Tem gente buscando a paz que o mundo oferece. Qual é a paz que o mundo oferece? Uma paz que não se sustenta. Uma paz que não tem lastro, que não tem base, porque se constrói uma paz a partir de recursos financeiros,
de conhecimento científico, de acordos de paz. Há pessoas e há muitos monumentos no mundo que foram erguidos pela paz. Mas até os monumentos que foram erguidos foram motivo de guerra. A paz é em Jesus. A paz é a certeza de que este mundo em que nós vivemos é isso: maldade, violência, corrupção. Mas eu e você não estamos alicerçados nessa paz, nós estamos alicerçados, ou precisamos estar em Cristo, porque quando eu estou em Cristo, o que acontece comigo não é obra do acaso, não é um acidente de percurso, não, eu estou em Cristo. E Cristo tem um propósito. Eu descanso no caráter de quem prometeu. Os discípulos estavam amedrontados com a estrutura corrupta do Supremo Tribunal. Os discípulos estavam assustados com a capacidade do homem de mentir, de defender os seus interesses. Os discípulos estavam assustados porque mataram Jesus. Esse homem só fez coisa boa, mataram ele. Imagina nós então. Por isso Jesus disse: a paz é em mim, não no mundo, não na justiça que esperamos dos homens, mas em mim. Queridos, para encerrar esse culto, esse momento, essa palavra, queria dizer para você que é impossível você amar sem doação. É impossível. Você não pode amar a Deus, você não pode amar alguém sem doação. É necessário doação de tempo, é necessário doação de energia para amar, é necessário doação. Maria soube amar, um amor de qualidade, um amor de quantidade. Ela escolhe o melhor perfume, a mais pura das essências, para oferecer a Jesus. É um amor sacrificial. Com certeza ela se privou de muitas coisas para comprar aquele perfume. Para quem ama verdadeiramente, sacrifício deixa de ser sacrifício, é privilégio. Maria resolveu dar o melhor. Ela deu aquilo que realmente tinha algo que representasse o seu sacrifício, o seu empenho, a sua dedicação, o seu zelo. Queridos, nós somos econômicos nos nossos gestos de amor. Nós somos econômicos nas nossas palavras que manifestam o amor, que expressam o amor. O tamanho desse amor que nós temos por Deus e devemos ter por Deus deve ser determinado pela medida da revelação de quem somos. É curioso que algumas pessoas questionam o dar, o ofertar, não é? Quando questionamos a possibilidade de sermos fiéis na entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, da obra de sustento missionário, do socorro àqueles que estão necessitando, ainda não entendemos quem somos, porque na verdade nós nos achamos os melhores, né? Então assim, Jesus morreu, ok, tá bom, ok, morreu. Mas quando eu entendo que Jesus morreu por mim, que Ele se sacrificou por mim, que a obra que Ele realizou na cruz
foi para que eu pudesse ser libertado, curado, restaurado e tivesse a certeza da vida eterna, porque o meu nome está escrito no livro da vida. As outras coisas perdem o seu significado, o seu valor, porque nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Tem gente que acha complicado dar 1 hora, prestar 1 hora de culto, meia hora, 40 minutos, sei lá. Tem gente que acha complicado, isso não, muito tempo. Muito tempo. Quando a gente tinha os cultos presenciais, era comum alguém levantar e ir embora. Não, 1h10 pregando, 1h10 de culto. Vai embora. Nós celebramos a vida com Cristo nosso Senhor. Jesus é o cumprimento da verdadeira Páscoa. Cristo já ressuscitou, aleluia. Feliz Páscoa. Páscoa cheia de bênçãos, porque Jesus Cristo ressuscitou, porque nós temos a certeza de que nós ressuscitaremos, porque eu e você não ficaremos na sepultura, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque eu e você temos o privilégio de sermos convocados a participar do reino de Deus e sermos a expressão do amor de Deus na vida de outras pessoas. Ouvi o testemunho de uma pessoa que veio a falecer, e eu vi esse testemunho dos familiares, dizendo que essa pessoa, esse irmão, tinha o compromisso de sustentar vários missionários. Mensalmente ele mandava uma oferta para esses missionários. A família nem sabia disso, nem igreja, nem pastor, nem ninguém sabia disso. Depois da morte dele, alguns missionários continuaram mandando informações, continuaram mandando suas cartas, seus relatórios, e a família ficou surpresa, porque ele era uma pessoa não de muitas posses, mas ele administrava os recursos dele de uma tal maneira que ele conseguia abençoar várias pessoas, sem faltar para dentro da sua própria casa, porque é assim, quando você trabalha em parceria com Deus, é Deus quem vai multiplicando, é essa a dinâmica do reino, não é? Nós não damos nada, Deus é que nos dá condições para nós ofertarmos. E a família ficou surpresa, porque eram vários. E ele mantinha como uma decisão do coração dele de demonstrar o amor por Deus, cuidando de pessoas que estavam cuidando de pessoas ao redor do mundo aí. Foi muito curioso, porque a família se reuniu e decidiram manter esse compromisso de abençoar a vida dessas pessoas. O amor que se transforma em ação, o amor que é colocado como uma prática. Maria nos ensina que o amor é hoje, a demonstração é hoje. Não precisamos esperar, podemos fazer e transformar o nosso discurso, aquilo que cantamos, aquilo que muitas vezes falamos, em prática, em prática. Queria orar com você nessa hora, encerrando o nosso culto. Depois nós vamos ter a ministração aí com o nosso ministério. Mas nós estamos aí nesse contexto do nosso calendário, vivendo essa última semana. Vivendo até domingo toda a experiência que Jesus Cristo nos mostra, nos conta. Se você puder, leia João, leia todos os capítulos de João a partir do capítulo 12, pode ler também a partir do primeiro capítulo, mas curioso que vai nos narrando ali, João vai contando cada detalhe, não é? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado,
domingo. E aí a gente vai entendendo essa dinâmica do amor de Deus, tão precisa, tão forte, de um amor levado às últimas consequências. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Os teólogos ficam debruçados sobre esse tal maneira, né? Mas Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por este privilégio de nos voltarmos para a Tua Palavra, e mais uma vez sermos desafiados, a Deus, a vivermos a plenitude do amor de Cristo, a experimentarmos essa alegria de realmente amar, de realmente, ó Deus, assumirmos um compromisso de fazer além do que nós temos feito, de vencer a lógica do mínimo esforço, de oferecermos a nossa vida, os nossos dons, os nossos bens, de sermos libertos de nós mesmos, do nosso egoísmo, de sermos libertos de nós mesmos quando não temos tempo para orar, para socorrer, para ir ao encontro, para demonstrar efetivamente o cuidado. Ó Deus, nos livra de vivermos um cristianismo apenas de teoria, apenas de conhecimento intelectual, mas que possamos ter testemunhos na nossa vida em que realmente o amor pelo Senhor, pela Tua causa, pela Tua obra, ganharam concretude na nossa vida, na nossa experiência. Nos ajuda, Senhor, a nos libertarmos da escravidão que somos colocados quanto a uma sociedade pragmática de resultados. Essa ideia de custo-benefício. No reino de Deus, na obra que realizamos para o Senhor, fazemos pela fé, fazemos por amor, fazemos sem nenhum tipo de preocupação de que haja qualquer resultado visível, porque o Senhor nos conta que só na eternidade o que representou a doação de cada um de nós para o crescimento do reino e da obra do Senhor. Pai, aqueles que nos acompanham nessa noite possam receber essa mensagem, a mensagem da doação do amor do Senhor através de Cristo Jesus. E não porque nós fizéssemos ou fizemos alguma coisa por merecer, mas foi única e exclusivamente fruto do amor do Senhor por cada um de nós, que levou a Jesus, o Teu Filho, para aquela cruz, para que Ele entregasse a sua vida, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ter, ó Deus, os nossos pecados perdoados, para que nós, ó Deus, pudéssemos desfrutar da alegria da vida eterna. Nos abençoa, Senhor, nessa semana, abençoa o Teu povo, nos abençoa diante das dificuldades, das lutas, mas que, ó Deus, possamos ter esse desejo no coração de agirmos, de fazermos enquanto há tempo. Nós assim oramos, Pai, agradecidos, e pela Tua igreja, pelo Teu povo, nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém. Pessoal, pode vir para esse momento de encerramento. Como já foi falado, quarta-feira o nosso culto, nossa reunião de oração através do Zoom e também do nosso canal do YouTube. Mas domingo que vem às 6 da manhã nós teremos um momento aqui muito especial de gratidão a Deus, de um momento de celebração, e eu quero convidar você a participar com a gente. Se programe para participar, nós estaremos juntos com muita alegria. E se você puder, compartilhe o canal da Piba, e temos muita coisa lá no canal que você pode com certeza ser abençoado. Deus o abençoe, uma boa noite. Se você vai jantar ainda, um bom jantar. Deus o abençoe.